Olá amigos do canal, bom dia. Hoje, no vídeo de hoje, vou visitar aqui um lugar legal também, chamado Parque das Nações. Estou aqui em frente a uma estação de trem e ônibus chamada Gare de Oriente. É a principal estação aqui de Lisboa. E bem na frente dela aqui, ó, lá é o shopping Vasco da Gama. Então quem quiser comprar alguma coisa, ou até comer mesmo, né, na praça de alimentação, só visitar o shopping. Eu já visitei esse shopping da outra vez que eu vim aqui. Ele é grande, é bonito e vale a pena. E hoje eu vou mostrar um pouquinho dessa parte da cidade aqui de Lisboa. A estação aqui mais uma vez, também bonita, a estrutura bem bonita da estação. E é isso, vamos em frente aqui rumo ao Parque das Nações. Já estou aqui no Parque das Nações. É só passar por dentro do shopping, é rapidinho. Você sai aqui na parte de trás do shopping Vasco da Gama, já na entrada aqui do Parque das Nações. Então você já vai ver de cara esse monumento aqui, que foi construído na época, né, da Expo 98, que foi o evento que transformou aqui a cidade de Lisboa, né, e que foi um marco aí para a mudança em relação ao turismo aqui. Esse local aqui, Parque das Nações, antes era uma área industrial, estava abandonado e tal. E aí foi tudo revitalizado para a Expo 98. E aí virou o Parque das Nações. Bem bonito aqui, vamos dar uma caminhada hoje aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ir aqui. Aqui é a Arena, Mel Arena. Aqui, ó. Mel Arena. Essa Expo 98, ela ocorreu no ano que completou 500 anos da chegada de Vasco da Gama nas Índias. Foram aproximadamente 11 milhões de visitantes, durou 4 meses, mais de 140 países. Por isso que aqui virou Parque das Nações. É um lugar bem legal para visitar. É um lugar também importante aqui de Lisboa, que tem várias bandeiras das nações, inclusive a do Brasil. Olha ela ali, a do Brasil. Aqui é bem legal para fazer caminhada aqui. E aí toda essa área foi revitalizada. Tem também o Oceanário de Lisboa, que eu não vou entrar, mas da outra vez que eu vim aqui eu visitei. É grande, bonito, se eu não me engano um dos maiores que tem aqui da Europa. E vale a pena entrar também no Oceanário de Lisboa. Vamos caminhando aqui. O clima hoje está bem agradável, tá bem, clima de primavera, céu com algumas nuvens, mas tá um sol, então tá tranquilo. Aqui é uma escultura de um artista português, né? Tudo com material reciclado. Representa acho que é lice, um animal que estava perto da extinção na época da União Ibérica. E aí esse artista português, né, ele fez essa escultura aqui, toda de material reciclado. Deixa eu chegar próximo ali para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, por exemplo, tampa de lixeira, tá vendo? Bem legal.
Em frente aqui. Aqui tem centro de exposições. Enfim, essa área foi toda revitalizada para Expo 98. E a partir daí, né, mudou a cara do turismo aqui em Lisboa. E o pessoal, os turistas começaram a vir mais para conhecer a cidade, né? É muito legal Lisboa. Eu particularmente gosto muito. Mas que eu gosto de história, então a ligação, né, Brasil-Portugal é muito forte. E aí, para entender algumas coisas no Brasil, a gente precisa vir na raiz, né? E a raiz é aqui em Portugal. Ali é o teleférico. Bem legal também fazer esse passeio. Ele passa aí pelo Rio Tejo, né? E aí dá pra ver um pouquinho do Parque das Nações aqui pelo alto. Vamos continuar andando aqui. E não te esqueças de calar a fome. Não te esqueças. O tema da Expo 98, se eu não me engano, foi algo relacionado aos oceanos. Então eles fizeram esse link aí com esses 500 anos da chegada de Vasco da Gama às Índias, com o tema oceano. Eles fizeram esse link. E aí o que acontece? E aí tem a questão também do oceanário. Muito bonito o oceanário, cara. E aí ficou bem legal esse espaço aqui. Agora é impressionante como esses eventos grandes assim que acontecem, né? A capacidade que eles têm de fazer, deixar legado, né? De transformar os locais onde eles passam. Claro que o local em si tem que aproveitar a oportunidade, né? Tem que aproveitar a oportunidade para, a partir desse evento, né, construir um legado para o país, para a cidade. Mas é bem legal. Você vai num lugar em que já ocorreu esse tipo de evento grandioso assim, seja Expo, seja Copa do Mundo, seja Olimpíada, e que mesmo assim anos depois, ou até décadas depois, o legado do evento ainda permanece para benefício da população local. Isso que eu acho que é o fundamental aí, o primordial para toda a cidade que se predispõe a receber esse tipo de evento, né? Aproveitar a oportunidade para construir um legado. Ale ja pana ostrzegam. Jak widział chyba takiego fazę sumienia. Ja pana naprawdę informuję pana.
Vamos continuar nosso passeio aqui, indo em direção à Torre Vasco da Gama. Quando chegar aqui no final do espelho d'água, tem uma plaquinha ali. Plaquinha ali. Virar para cá, para a esquerda é a Torre Vasco da Gama, para a direita é o Oceanário de Lisboa. Vamos andando aqui. Mais algumas curiosidades. Essa revitalização que fizeram aqui, né? Isso envolve também a Torre Vasco da Gama, o Oceanário, né? Esse espelho d'água que eu mostrei para vocês aqui logo no início, e também essa ponte aqui, ó. Essa ponte lá no fundo, ela se chama Ponte Vasco da Gama. Foi tudo ligado, né, aos 500 anos da descoberta das Índias pelo Vasco da Gama. Então, essa ponte aqui se chama Vasco da Gama, e o objetivo dela foi desafogar o tráfego. Deixa aqui por cima. O objetivo dela foi aliviar o fluxo de veículos da outra ponte que tem aqui, que é a 25 de abril. Essa ponte eu já mostrei em outro vídeo, no nosso vídeo do passeio lá pela área de Belém, onde eu visitei a Torre de Belém, fui no Padrão de Descobrimento, Mosteiro de Jerônimos, mostrei um pouquinho, tá no outro vídeo, de repente aparece aí no card aí o link do vídeo. E aquela ponte lá, que parece muito com a Golden Gate lá em São Francisco, que ela tem aquelas estruturas vermelhas, né? Ela chamava Ponte Salazar, e em 1970 alguma coisa mudou o nome para 25 de abril, em homenagem à restauração da democracia aqui de Portugal. E só tinha aquela ponte para poder fazer a ligação aqui de Lisboa com o sul do país, né, para as pessoas que vão para o Algarve, que vão para Costa de Caparica, acho que é assim o nome. Essa ponte aqui é como se fosse Ponte Rio de Niterói, no Rio de Janeiro, né? Em Salvador estão querendo construir a ponte em Salvador, Ilha de Taparica. Então essa ponte aqui, Vasco da Gama, foi construída com esse objetivo de aliviar o fluxo lá. Então hoje tem duas pontes. Então provavelmente melhorou aí nessa questão do acesso de Lisboa para o sul do país. Aqui é um lugar bem legal, as pessoas ficam sentadas aqui no sol, conversando e relaxando, outras fazendo exercícios. Então é um lugar aqui de Lisboa muito bom. Tem uns banquinhos aqui, ó. Pode sentar aqui, ler um livro ou ficar ouvindo música, olhando aí a paisagem aqui do Rio Tejo. Bem arborizado, fresquinho, muito legal. Vamos em frente aqui que eu vou mostrando para vocês até a Torre Vasco da Gama.
Aqui nessa minha visita a Lisboa, estou encontrando muito brasileiro mesmo aqui em Lisboa. E aí vi uma notícia também que o Brasil está no topo do ranking aí de turistas, né, brasileiros, né, no topo do ranking de turistas que visitam aqui Lisboa. É justamente isso, pela proximidade das culturas, né, pela ligação histórica entre os países, facilidade em relação à língua, à alimentação, comida. Então, essa similaridade aí entre os países, né, faz com que os brasileiros visitem bastante Portugal. Os voos também são bastante tranquilos, voos rápidos, 7h30, 8 horas, dependendo aí do lugar onde você saia, das condições do voo, se é voo direto, mais ou menos por aí. Se for com escala, aí demora um pouquinho mais. Então é uma das principais portas de entrada aqui na Europa para nós brasileiros. Eu, por exemplo, moro em Salvador, e aí tem uns voos clássicos da TAP que saem daqui de tarde, aqui de Lisboa, 2 e pouca da tarde, chega em Salvador 10 horas da noite, e um outro sai 11 horas da noite e chega aqui 6 e pouco da manhã. São voos clássicos, então assim, é tranquilo, né, acessar Lisboa aqui. Obviamente que tem que cumprir todos os requisitos aí exigidos pelo país na questão da visita, né, a turismo. E cumprindo esses requisitos aí, eles deixam você entrar de boa e você tem a oportunidade de conhecer essa bonita cidade de Lisboa aqui. E quando vocês vierem, não deixa de fazer esse passeio aqui do teleférico não. É bem legal, ele pega as margens aqui do Parque das Nações, do Rio Tejo, né? As margens do Rio Tejo, e você dá pra ver pelo alto, né? A cidade uma parte da cidade de Lisboa. Vai passando aqui por cima do Parque das Nações. Dá pra ver também o outro lado lá do Rio Tejo. Então ele vai em toda a margem aqui. É bem interessante esse passeio aqui, ó. Tá passando aqui agora. E a entrada do teleférico é ali. Caminhando aqui pelas margens do Rio Tejo, é como se entrasse numa máquina do tempo.
Porque para quem não conhece, foi desse rio aqui que saíram as caravelas das navegações portuguesas, né? Rumo às Índias, o Vasco da Gama, e ao Brasil com Pedro Álvares Cabral. Então foi desse rio aqui, há 526 anos, que saíram as caravelas, né, de Pedro Álvares Cabral rumo ao Brasil. Então, a gente passeando aqui pelas margens, vai passando um filme, para quem gosta de história, né? Aí passa o filme, você fica imaginando como que era naquela época as navegações aqui, como é que era toda essa área aqui naquela época. Então você vai passando, você vai tentando imaginar como que era. Resolvi fazer um passeio aqui do teleférico para mostrar um pouquinho para vocês. Paguei aqui R$7,50. Só o bilhete de ida. De volta, ida e volta, é R$9,50. E criança paga mais barato. Deixa eu mostrar para vocês o preço aqui. Tem uma plaquinha aqui. Deixa eu dar uma volta aqui pra... Aqui, ó. Criança de 3 a 12 euros. De 3 a 12 euros. De 3 a 12 anos. E de volta R$6,50. Só a ida R$5,50. Criança até 2 anos não paga. Pronto, já estou dentro do teleférico. Olha que imagem fantástica que tem daqui de cima. É alto, hein? Para quem tem medo de altura. Pode fazer isso também. Quando chegar aqui no Parque das Nações, vira à esquerda, vem pro início do teleférico aqui e depois pega o teleférico só de ida para ir pro outro lado, ao invés de voltar caminhando. Ali foi por onde ele chegou. O espelho d'água ali embaixo. Acabei de chegar aqui do outro lado do teleférico. A saída é ali. Muito legal esse passeio aqui. Você vê por cima aqui o Parque das Nações. É bem legal vir as margens do Rio Tejo por cima.
o oceanário é ali. Então, essa rota é interessante. Assim que vocês chegarem lá no espelho d'água lá atrás, vira à esquerda, anda em direção à Torre Vasco da Gama, depois pega o teleférico, solta aqui e vocês podem ir no oceanário que fica bem em frente aqui. Aqui também tem outra calçada aqui. Eu vou andando aqui mostrando para vocês. Bem legal aqui para caminhar e passar uma metade de um dia aqui. Vale a pena. Aqui tem as plaquinhas, ó. Marina Parque das Nações. 11 minutos caminhando. Vou dar uma andadinha aqui pra frente para mostrar para vocês como é essa parte aqui, desse lado aqui do Parque das Nações. Acho que esse espaço aqui, eu acho, se eu não me engano, é o Jardim das Ondas. Ele fica entre o Oceanário e o Rio Tejo. Eu caminhando aqui pelo Parque das Nações, eu vejo muitos pais com crianças, né? Crianças pequenas, seja de colo, seja de carrinho. E aí eu lembrei que mais cedo eu falei para vocês que eu encontrei vários brasileiros aqui e a gente conversando, e foi praticamente unanimidade a questão da segurança, né? Então, a sensação de segurança que nós temos aqui é alta. Aqui a gente está caminhando aqui tranquilamente, os pais com crianças, as pessoas fazendo exercício físico. Eu, por exemplo, estou caminhando aqui, gravando para vocês e mostrando para vocês, com preocupação zero se alguém vai passar e roubar a câmera, né? Se você é assaltado. Então essa sensação de segurança aqui que atrai muitos brasileiros para Portugal, para morar, né? Muita gente imigrando. Obviamente que nem tudo são flores, né? Da mesma forma que muita pessoa vem para Portugal, muita pessoa volta para o Brasil também. Mas isso é um movimento normal, né? Cada pessoa tem sua experiência, cada pessoa vive as suas dificuldades, umas mais, outras menos, outras se estabilizam mais rápido, outras não conseguem se adaptar. Então isso é um movimento natural aí, nessa questão de imigração. Mas vocês podem ver que aqui, ó, as pessoas andam tranquilas. As pessoas andam tranquilas aqui, sem aquela percepção que pode ser assaltado a qualquer momento, né? Que alguém vai botar arma na cabeça para roubar. Então esse é um ponto muito positivo aqui de Portugal, não só Portugal, mas da Europa em si, né? Aqui no Parque das Nações
quase em frente ao oceanário aqui, tem essa fonte de água aqui, ó. Então você tiver com a garrafinha, você pode trazer sua garrafinha e encher. É de graça, não paga nada. Estou aqui do lado da bilheteria do oceanário, né, no Jardim das Ondas. Olha que legal essa passagem aqui. Vou até lá ao final para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui o preço do oceanário. Hoje é dia 24 de abril de 2026, os preços são esses. 25 euros por pessoa aí, se tiver de 13 a 64 anos, de 3 a 12, 15 euros. A partir de 65, 17 euros. Tem tickets combinados também, tem o QR Code ali, tem tickets combinados também. Ó, aqui são os horários, ó. Os horários. E tem tickets combinado entre aqui o oceanário, você pode comprar o oceanário mais o teleférico. Então é uma outra possibilidade também. Chega aqui no início do parque, no shopping Vasco da Gama. Aqui, ó, sem filas, visita guiada, em grupo. Então é uma outra possibilidade de chegar aqui no Parque das Nações, vir direto para o oceanário, compra esse bilhete combinado, né? Você vai andar até que o oceanário, visita o oceanário, depois pega o teleférico e vai lá para a Torre Vasco da Gama e volta em direção ao espelho d'água. Vou passar uma informação para vocês: quando vocês saírem desse jardim da água aqui, vai encontrar essa cachoeira e bem ao lado a bilheteria do Oceanário de Lisboa. E aqui tem um banheiro público. Naquela portinha ali, ó. Naquela portinha ali é o banheiro. Tá? Banheiro público, não paga nada para usar. Bem do ladinho aqui, ó. Saiu aqui, nesse caminhozinho, né? Quiser ir no banheiro, vem pra cá e pode usar o banheiro tranquilo. Bom, o passeio de hoje foi massa aqui pelo Parque das Nações. Um dia tá muito agradável para fazer essa caminhada aqui e curtir a natureza, curtir o espaço aqui. Bem legal depois que foi revitalizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo
você receber as notificações das nossas viagens e dos nossos eventos. Compartilhe o vídeo também nas suas redes sociais, isso ajuda bastante o canal a crescer. E eu encerro aqui o vídeo de hoje em frente ao Oceanário de Lisboa, com essa cascata de água aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.